mediunidade, sobre dom da forma que eu falo, sobre os espíritos, sobre as entidades. Por que eu falo para vocês estudar de forma aprofundada? Por mais que você não siga uma religião, eu sempre gosto de referir ao santo, porque a grande maioria das pessoas aí que vai procurar você para fazer um atendimento, essas pessoas elas podem estar associadas aí a alguma religião de matriz afro. Quando você é totalmente leigo no assunto, o seu atendimento ele pode se bloquear, porque a pessoa pode te fazer perguntas sobre espiritualidade. Se você não tem certos conceitos do que é uma entidade, do que é um espírito, até mesmo para a pessoa te questionar se você trabalha com entidade, se você trabalha com espírito, você tem que ter o mínimo de conhecimento possível para estar orientando essa pessoa pelo menos. Eu não estou dizendo que você tem que desenvolver mediunicamente. Você tem que entender sobre os processos de mediunidade, tá? Agora, se você teve uma aluna que até me questionou, que ela tá passando por um processo aí de desenvolvimento espiritual, de incorporação. Ela é uma médium de incorporação, ela tem as entidades dela, né, que já incorporam, tá? E ela está passando por um processo de dificuldade para poder separar aí a entidade dela que está querendo tomar a frente para trabalhar com a cartomancia. Nesse processo aí, quando a entidade, o espírito que acompanha o médium dentro do seu processo mediúnico, esse espírito ele começa a querer orientar a pessoa a tomar certas decisões. E aí, nesse intervalo é que pode surgir aí uma crença limitante ou um atrito. De que forma? Acreditar que é a minha entidade, o meu espírito, que está me dando o dom de ler as cartas. Que eu, por mim próprio, não tenho capacidade de aprender a utilizar o oráculo cigano. E que se eu não seguir as orientações do espírito que me acompanha, da entidade que me acompanha, eu vou perder o meu dom. Aí surge aquela história de fechou o jogo, de eu não consigo mais ler as cartas, de eu não posso cobrar para fazer as leituras porque a minha entidade não deixa eu cobrar. Eu tenho que cobrar porque a minha entidade me faz cobrar. É bom a gente ter clareza nesse processo para separar as coisas, tá? Então essa aluna está passando por esse processo de transformação de decisão, porque ao mesmo tempo que ela está estudando o oráculo cigano, ela está desenvolvendo aí dentro de um terreiro, tá? Para ajustar isso daí. Então é necessário ter um bom doutrinador espiritual para ajudar ela nessas questões. Eu, como professor aí de cartomancia, como instrutor de cartomancia, eu não entro nessa questão de falar o que tem que fazer ou não tem que fazer, tá? O meu foco aqui é o quê? Ensinar cartomancia. Quando entra processo de mediunidade, apesar de eu ter um superficial conhecimento, tá? Eu não entro dentro da mediunidade em si. Isso é um processo de decisão de quê? Do aluno, do médium, porque mediunidade, sinceramente, não é algo tão simples, tá? Às vezes é algo até filosófico para a gente falar, mas na realidade, ali na prática, é algo que pode se tornar pesado. Por isso muitas pessoas que começam a se desenvolver mediunicamente aí, começam a descobrir os seus dons verdadeiros, carrega nas costas aí uma bagagem pesada, porque pensa que a mediunidade acontece do dia para a noite ali, entrei no terreiro e já sou médium, e vou incorporar, e vou dar passe, e vou ser aquele cartomante que vai trabalhar incorporado, eu vou ser famoso, vou vestir roupas ciganas, e vou abalar. A realidade é totalmente diferente, tá? É um grande desafio, tá? De estudo teórico, de prática principalmente, porque não é só prática, tem que ter teoria, você tem que entender o que acontece, e tem que entender qual que é o processo das coisas.